Estamos de volta aqui a mais um episódio e hoje, logicamente, com um episódio muito relevante que poucas pessoas realmente pensam. Nessa série maravilhosa que estamos aqui discorrendo nesses episódios, a influência da educação financeira nas fases da vida. As fases são essas, né? Vou relembrar aqui, né, direitinho. Tá aqui, ó. Primeiro, nascimento, depois nós fomos para crianças, depois fomos para jovens, adultos, aposentadoria e chegamos na sucessão. E quando falamos em sucessão, estou transferindo os meus ativos ou os meus passivos para os meus herdeiros, os meus sucessores. A pergunta que fica para você logo de pronto aqui é: o que você vai deixar para os seus herdeiros, para aqueles que você tanto ama? Dívidas ou ativos? Dívidas, para muitas pessoas, pode ser algo muito ruim, mas não é. Eu sempre falo que você pode ter uma dívida. Por exemplo, eu posso ter uma casa própria. Olha só que legal isso. Uma casa própria. Estou pagando no meu nome a casa própria. Tenho um seguro e se eu vier a faltar, aquela casa própria, aquele financiamento vai ser quitado e meus sucessores estarão com uma casa quitadinha, legal, sem problema nenhum. Percebeu que a dívida não é tão ruim? E aí as pessoas começam a querer antecipar as dívidas. Eu falei, não, só tem o seguro da dívida, fica tranquilo. Se acontecer alguma coisa, seus sucessores estarão garantidos. Percebe que não é tão ruim assim? Agora, é lógico que nós temos um ingrediente muito importante para falar de sucessão. Está embasado aqui desse livro aqui, olha. Por que enfrentamos crises e não estamos preparados? Quando eu falo de crise, eu estou falando que é algo que vai permear a nossa vida. Não tem, café de graça. Sempre teremos alguns ingredientes em nossas vidas, alguns momentos que podemos entender que são oportunidades, outros são ameaças. Mas elas correm juntas. Nessa obra, eu trago exatamente as bases de como você enfrentar momentos como, por exemplo, da bolha lá de 2008 ou a pandemia em 2020, por exemplo. Isso tudo foi um momento que a gente já passou. Parece que foi ontem, né? Mas já passou. Nós já estamos em 2024, já 25, depois 26 e vai embora. Ou seja, a gente, o tempo, vamos voltar no tempo, adoro o tempo. O tempo é um agente não renovável. A crise aparece para todos nós. Não existe ninguém no mundo que não tenha crise momentânea, mas não constante. Já ouviu falar aquela frase assim, não há tempestade que perdure, mas também não há bonança que perdure também. Pode ser que você tenha aí muitas alternâncias na sua vida. Tem pessoas que realmente se preparam melhor. E é aí que entra a parte sucessória. Como você está preparando a sua sucessão, sua passagem. Eu não estou falando da grana que você vai deixar para os seus herdeiros, não. Eu estou falando da educação financeira. O que você está construindo nessa base do valor que esses nossos sucessores, nossos herdeiros, precisam obter como princípios, como caráter. Nós precisamos arrumar isso, porque o dinheiro ele é finito. Quando a gente está com os nossos filhos, educado desde seu nascimento, a entender que dinheiro não aceita desaforo, que dinheiro precisa ter equilíbrio entre o ser e o ter, que a gente precisa ter sonhos e também nossos consumos, mas eles precisam estar equilibrados. Quando a gente começa a guardar dinheiro com uma troca de uma renda ativa para uma renda passiva, para me tornar uma pessoa saudável, sustentável financeiramente, independente financeiramente, esse momento da passagem, eu vou deixar o que para esses meus herdeiros? Olha só, eu tenho pais, meu pai, minha mãe, Aparecido, Dona Dirce, eles não tiveram tantas oportunidades como eu tive. E os nossos filhos estão tendo mais oportunidades do que nós já tivemos. É fato. A globalização trouxe isso. Mas os meus avós, olhando lá para trás, ferroviário, meu avô, meu pai também ferroviário,
São pessoas que tiveram poucas alternativas, não conheciam o mundo, porque as notícias não chegavam, né? Então as oportunidades eram muito finitas, ou seja, muito pequenas ali. Mas eles fizeram e construíram a sua base. Sabe como? Eles foram equilibrados financeiramente. Sempre não queriam fazer dívidas, então eles viveram uma vida mediana dentro de um equilíbrio financeiro. Não tiveram grandes posses. Eu não vou herdar nenhum bem dos meus pais. Não vou. Agora, você que está construindo o seu patrimônio, está construindo a sua base familiar, onde você realmente está começando a ter aí bens móveis, bens imóveis, ativos financeiros, está na hora de você se preparar para fazer tudo isso. E essa passagem, volta a dizer, a educação financeira ela é imprescindível para que você possa fazer com que seus familiares respeitem o dinheiro e continue a praticar exatamente o que você ensinou a eles. Mas, Reinaldo Domingos, eu não tive educação financeira, mas você está aqui no espaço da educação financeira. Você está numa série da relevância, né, da influência que a educação financeira promove em nossas vidas. Por isso, está na hora da gente realmente fazer uma análise mais profunda. Olhar para dentro de nossas casas, de nossos familiares, e entender que se eu partir a partir de hoje, o que vai acontecer com a minha família? Nós somos finitos, nós vamos partir dessa vida para outra, certo? Morte, é isso mesmo. Eu posso até ser cremado ou sepultado, não tem problema. Morte, a gente não pode negar isso. A gente tem que ser realista. Qual é a sua situação financeira hoje e o que você preparou esses seus sucessores? Ah, Reinaldo, eles que se virem, vão morrer. Não, você ama os seus filhos, os seus parentes, as pessoas que você realmente conviveu toda uma vida, as pessoas que você realmente convive no dia a dia. Então essas pessoas merecem todo o nosso respeito e admiração. E também fazer com que eles entendam essa passagem. Muitas pessoas que têm imóveis, vou pensar aqui que tem alguns imóveis, por que não fazer essa doação com usufruto em vida com esses pais, por exemplo? Então eu tenho lá 80, 70 anos, eu falo, bom, isso aqui vou deixar para o João, isso aqui para a Maria, eu já faço a doação para esses em vida, perfeito, amanhã eu parto, tá tudo certo, o inventário vai custar zero praticamente, você não vai ter problema nenhum. Sucessão bem planejada. A mesma coisa com os recursos financeiros, você pode abrir uma empresa de participação, uma hold, se você tem muitos imóveis, por exemplo, muitos bens, você pode fazer e vai transferir as cotas para os seus sucessores, uma coisa simples. Mas, Reinaldo, eu tenho apenas então somente uma casa. Ok, você pode fazer isso também com essa casa. Enfim, você pode e recomendo que você faça em vida esta passagem, porque nós somos mortais, nós não sabemos quando nós vamos partir, é fato. Mas nós podemos prever sim as atitudes que nós podemos exercer em vida. Então, você pode determinar, você pode fazer aí um levantamento de tudo que você tem e fazer aí um planejamento. Chamar os seus filhos, chamar esses que você ama e traçar um plano de ação. Não tem nada errado, tá tudo certo. O mais importante é que você saiba que esse patrimônio que você, o seu cônjuge, construíram junto com seus familiares ao longo da vida, precisa ser preservado, senão nós teremos aquele pai rico, filho nobre, neto pobre. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Grande parte dos abastados milionários acabaram na miséria por meio dos seus filhos e dos seus netos. Preste muita atenção. Aí está a educação do comportamento financeiro. Por isso, quero aqui chamar a sua atenção para que você faça um exercício na sua casa, porque é lá que mora todo o plano de ação, é lá que você vai determinar o passo a passo de como estruturar essa sucessão familiar com muito êxito, com muito sucesso e sabedor que esse movimento vai te trazer tranquilidade. Eu vim na Terra, nasci um dia, estruturei minha vida, minha família, né? E estou passando a bola. É igual aquela corrida de bastão, né? Vou passar para o outro. É assim que funciona. Legal, né? Então, sucessão familiar se planeja em vida.
Muito importante isso. E aí, gostou desse tema? Sucessão familiar? É bastante duro, mas verdadeiro. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários. E se quiser ainda, solicite aí para fazer mais conteúdos, porque é um tema muito relevante que muitas pessoas têm dificuldade de enfrentá-lo. Porque nós não falamos de morte, né? Quase sempre a gente evita, mas é importante fazer em vida. Por isso, planejar e educando-se financeiramente vai ser muito legal. Eu vou deixar aqui para você, né, o primeiro capítulo desse livro, que é muito legal, que vai te ajudar você a construir esse império, né, da sustentabilidade financeira. Vai lá, vou deixar na descrição. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, acionar o sininho, porque temos mais episódios e agora nós vamos fazer algo bem diferente. Nós vamos trazer para vocês toda a esteira que embasa a educação do comportamento financeiro. Estou falando da metodologia DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Não perca esses próximos episódios.